Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 25 de agosto. Por unanimidade, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral proíbe que eleitor leve o celular para a cabine de votação. Com a medida, o TSE quer evitar coações, fraudes e assegurar o sigilo do voto. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Supremo julga se apenas o Ministério Público tem legitimidade para propor ação por improbidade administrativa. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, determina que a União reclassifique a capacidade de pagamento do Estado do Maranhão. E ainda, todos os detalhes da solenidade de posse da ministra Maria Tereza de Assis Moura como nova presidente do Superior Tribunal de Justiça. O plenário do STF retomou o julgamento de duas ações que tramitam da legitimidade da União, Estados, municípios e Distrito Federal para propor ação por improbidade administrativa. A discussão chegou ao Supremo porque duas entidades, a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e Distrito Federal e a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, questionam alguns dispositivos da nova Lei de Improbidade Administrativa, que entrou em vigor no ano passado. As duas associações alegam que, entre outros pontos, a norma retirou da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios a possibilidade de propor ação por improbidade. Também questionam a imposição à advocacia pública de fazer a defesa do agente público que tenha sido processado por essa prática. Outro ponto discutido é a legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor acordos de não persecução civil, aqueles em que é possível extinguir a ação de improbidade e a punibilidade do agente. Em fevereiro, o relator das ADIs, ministro Alexandre de Moraes, concedeu liminar a favor das associações. A questão foi levada a plenário. No primeiro dia de julgamento, o relator das ações, ministro Alexandre de Moraes, destacou que o combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no poder público deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos públicos. Moraes entendeu ainda que as pessoas jurídicas interessadas também podem propor ação. Assim, ele reafirmou que a Constituição Federal dispõe expressamente que a legitimação do Ministério Público para as ações de improbidade administrativa não impede a atuação de terceiros. Então, o legislador constituinte foi muito claro. Ministério Público, pela primeira vez você terá privatividade da ação penal. Mais do que isso, você poderá combater a improbidade administrativa, poderá defender o patrimônio público e social, poderá defender o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos por meio da ação civil, só que nesse caso, a sua legitimação não impede a de terceiros nos termos da lei. Em outras palavras, não é privativa. O ministro André Mendonça acompanhou o relator integralmente. Já no segundo dia de julgamento, o ministro Nunes Marques apresentou o voto, divergindo em parte do relator, ao entender ser constitucional a legitimidade exclusiva ao Ministério Público, exceto nas ações de ressarcimento ao erário. Eu conheço parcialmente das ações e, na parte que conheço, julgo-as procedente para assentar a constitucionalidade dos artigos 17 e 17b da Lei 8.429 de 92, com a redação dada pela Lei 14.230 de 2021, dando-lhes interpretação conforme, de maneira a reconhecer, quando existir prejuízo ao erário, a subsistência de legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura de ações de ressarcimento e para a celebração de acordos de não persecução que visem exclusivamente o ressarcimento ao erário. A ministra Rosa Weber e os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso acompanharam integralmente o relator. Penso que há, sim, incompatibilidade com a Constituição nessas três proposições. A primeira delas, ao impedir as entidades estatais interessadas de ajuizarem a ação de improbidade, me parece
que há um contraste claro com o artigo 23, inciso 1º da Constituição, que diz ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, logo no inciso 1, zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. E, portanto, a possibilidade propositura dessas ações se me afigura essencial para a proteção do patrimônio público, de acordo com o mandamento constitucional. O ministro Dias Toffoli divergiu em parte de Moraes. A legitimidade privativa do Ministério Público para o ajuizamento de ações de improbidade administrativa não afasta a legitimidade de entes públicos deflagrarem ações civis de ressarcimento erário. E aqui realmente há uma divergência substancial, porque aqui, quando é proposta pelo ente, na minha parte dispositiva e nos fundamentos do meu voto, o ente só pode pedir ressarcimento e não as outras consequências. Na sequência, o julgamento foi suspenso e será retomado na semana que vem. E ainda nessa sessão plenária, a ministra Carmen Lúcia, que tomou posse hoje também como ministra efetiva do Tribunal Superior Eleitoral, lamentou a disparidade de gênero no judiciário brasileiro, destacando que há tribunais de justiça e tribunais regionais federais que não tem nenhuma mulher. A questão do gênero, presidente, também é bom registrar que quem passar no dia 13 de setembro ou 14 de setembro pelo Brasil vai ver a presidente do Supremo Tribunal Federal, uma mulher, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, uma mulher, e vai ficar achando que as mulheres têm muito poder no Brasil. Lê do engano. Mas isso acontece, para nosso orgulho de nós mulheres, como um sinal do que é preciso transformar, e não do que já está transformado, porque está muito longe disso, efetivamente. Nós ainda temos tribunais de justiça no Brasil, ministro, que não tem nenhuma mulher. Temos tribunais regionais federais que não tem nenhuma mulher. E quando há uma minoria, a dificuldade de se impor até pela palavra é, às vezes, muito difícil. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu, na sessão desta quinta-feira, proibir que o eleitor leve o celular para a cabine de votação. A medida para evitar fraudes, corrupção e coação. A decisão do TSE foi tomada a partir de uma consulta do União Brasil. O partido questionou se os mesários poderiam reter os celulares e outros objetos eletrônicos para cumprir a proibição expressa em lei dos aparelhos na cabine de votação. Uma resolução recente do tribunal dizia que o eleitor podia levar o aparelho desligado no bolso, sem manuseio. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, falou sobre a preocupação do tribunal sobre o uso ilícito do celular e citou algumas situações abordadas numa reunião com comandantes da Polícia Militar de todo o país. Ou seja, milícias exigindo que a pessoa vá com o celular e grave, não é nem tirar uma foto, grave todo o procedimento até o confirmar, para que mostre depois que votou naquele candidato determinado, indicado por determinada milícia. A questão da corrupção. O eleitor não está sendo coagido, mas se ofereceu uma vantagem e se pretende que ele comprove, para receber a vantagem, comprove com aquele vídeo filmando a confirmação. E há um terceiro grande problema, que são as fraudes. As tradicionais fraudes daquela pessoa que grava apertando errado um número para dizer que houve problema na urna eletrônica, digita um número não existente ou digita um número que seria para presidente no deputado e aí não aparece o número, não aparece o rosto e monta um determinado vídeo para tentar indicar que houve fraude ou houve problema nas urnas eletrônicas. Não é possível e é ilegal a entrada do ingresso com telefones celulares na cabine de votação. Por unanimidade, os ministros do TSE decidiram que o eleitor não poderá levar o celular para a cabine. O aparelho deverá ser deixado com o mesário da sessão onde for votar. Se alguém se recusar a entregar o celular, o mesário poderá acionar o juiz responsável pela zona eleitoral e até mesmo chamar a polícia militar para que a medida seja cumprida. O desrespeito será considerado ilícito eleitoral e poderá resultar em punições. O
O ministro Alexandre de Moraes lembrou o artigo 132 do Código Eleitoral, que prevê detenção de até 2 anos para quem violar ou tentar violar o sigilo do voto. Com a decisão, ele determinou que na próxima terça-feira o plenário examine uma nova redação para a resolução que estará em vigor nas eleições deste ano. A ministra Carmen Lúcia destacou a importância do TSE fazer campanhas de esclarecimento da população sobre a proibição, detalhando qual vai ser o procedimento no dia da eleição. Que não se imagine que porque hoje todo mundo, uma grande parte da população porta um celular, que a Justiça Eleitoral estaria interpretando a lei de forma rigorosa para evitar qualquer tipo de manifestação que fosse em benefício da Justiça. A Justiça Eleitoral está dando cumprimento a uma lei que se formulou no Congresso Nacional em benefício e em resguardo do eleitor. Comandantes gerais e representantes da Polícia Militar dos 26 estados mais o Distrito Federal participaram de uma reunião no TSE com a presença do presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, e do vice-ministro Ricardo Lewandowski. O encontro foi para alinhar procedimentos e discutir a segurança preventiva nas eleições deste ano. Na ocasião, todos os comandantes tiveram a oportunidade de expor opiniões e asseguraram que as PMs estão preparadas para conduzir a segurança do processo eleitoral com tranquilidade. Durante a reunião, foram tratadas questões acerca da proteção aos mesários, da assinatura de um termo de cooperação entre o TSE e o Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e da divulgação e distribuição de diretrizes informativas elaboradas pelo Tribunal. E a Justiça Eleitoral prorrogou até esta sexta-feira o prazo para algumas categorias profissionais solicitarem o voto em trânsito. O novo prazo se aplica a profissionais da área de segurança, como integrantes das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e agentes de trânsito. A regra também vale para pessoas que tenham sido convocadas para apoio logístico nas eleições em um local de votação diferente ao de sua seção de origem. O objetivo é viabilizar o voto para esses profissionais. A transferência temporária de domicílio eleitoral deve ser efetuada por formulário fornecido pela Justiça Eleitoral. A prorrogação do prazo foi publicada na noite de quarta-feira pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Para os demais eleitores, o prazo para pedir o voto em trânsito terminou no dia 18 de agosto. No próximo bloco, o STJ já tem nova presidência. Os detalhes já já. Chega de juridiquês. As pessoas têm que entenderem, saberem o que diz a justiça, o que dizem as leis, as coisas que mudam. O cidadão tem direito a esse conhecimento. E este é a grande interlocução feita pela TV Justiça. Traz a justiça perto do povo. Parabéns, parabéns pelos 20 anos que estão fazendo esse belíssimo trabalho. A ministra Maria Tereza de Assis Moura tomou posse agora há pouco como nova presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal para o biênio 2022-2024. Ela é a segunda mulher a presidir a corte. Já o ministro Og Fernandes assumiu a vice-presidência. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Kátia Gomes, que tem as informações direto do STJ. Oi, Kátia, boa noite. Boa noite, William. A cerimônia de posse terminou agora há pouco e contou com a presença de autoridades como o presidente da República, Jair Bolsonaro, da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, além de ministros e magistrados. A nova presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, iniciou seu discurso de posse exaltando o trabalho da gestão anterior frente
frente aos desafios da pandemia da Covid-19. Durante o pronunciamento, defendeu o diálogo entre os poderes, destacou a importância da participação da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público na defesa dos princípios fundamentais da República, assim como a independência e imparcialidade do Poder Judiciário nessa missão. Maria Tereza de Assis Moura também anunciou algumas bandeiras que vai levantar durante sua gestão. Participação do STJ na comunidade jurídica internacional, investimentos em inteligência artificial e automoção, segurança jurídica, fortalecimento do filtro da relevância na corte, celeridade no julgamento de processos, além da promoção de ações de inclusão de pessoas com deficiência no tribunal. Eu volto com você, William. Obrigado, Kátia. Conheça agora a trajetória da segunda mulher a comandar o Superior Tribunal de Justiça. A ministra Maria Tereza de Assis Moura nasceu em São Paulo, capital, onde também iniciou a trajetória acadêmica e profissional. É mestre e doutora em Direito Processual pela Universidade de São Paulo e especializada em Direito Penal Econômico e Europeu pela Faculdade de Coimbra, em Portugal. Maria Tereza é reconhecida em diversos países, tanto na advocacia como no meio acadêmico. Ativa participante de eventos internacionais, integra o Conselho Consultivo da Rede Mundial de Integridade Judicial da Organização das Nações Unidas. É ministra do Superior Tribunal de Justiça desde agosto de 2006, em vaga reservada à advocacia. O STJ sempre integrou os colegiados especializados em direito penal. Presidiu a 6ª turma de 2010 a 2012 e a 3ª sessão de 2011 a 2013. Maria Tereza de Assis Moura foi ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral de 2013 a 2014 e ministra efetiva de 2014 a 2016. Também corregedora-geral eleitoral entre 2015 e 2016. Ainda em 2016, até o ano de 2018, foi diretora-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. No biênio 2018-2020, atuou como corregedora-geral da Justiça Federal e como vice-presidente do STJ. De 2020 a 2022, encarou outro desafio, a Corregedoria Nacional de Justiça. No órgão correcional, Maria Tereza conseguiu reduzir em 100% o acervo, tornando mais célere o atendimento a novas demandas. No biênio, foram baixados 16.300 processos. Atualmente, o índice de pendências é o menor registrado desde 2008. A partir de agora, Maria Tereza vai ocupar a presidência do STJ e do Conselho da Justiça Federal até 2024. Ela é a segunda mulher a comandar o Superior Tribunal de Justiça desde a instalação, em 1989. Agora a gente mostra o perfil do ministro Og Fernandes, novo vice-presidente do STJ. Og Fernandes é natural de Recife, Pernambuco. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e em Jornalismo pela Universidade Católica do Estado, em 1974. Como jornalista, foi repórter do Jornal Diário de Pernambuco entre 1973 e 1981. Como advogado, Og Fernandes atuou na área criminal de 1977 a 1981 e também foi professor auxiliar de Direito Processual Penal na mesma universidade onde se formou. Og foi assessor de gabinete do secretário da Justiça do Estado de Pernambuco em 1978 e assessor jurídico do Sistema Penitenciário do Estado de 1978 a 1981, ano que ingressou na magistratura como juiz de direito. Em 1997, se tornou desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco e, anos depois, em 2008, assumiu a presidência do Tribunal Estadual. No mesmo ano, foi nomeado para o cargo de ministro do STJ, em vaga destinada a membro de Tribunal Estadual.
Na corte, integrou a 3ª sessão e a 6ª turma, da qual foi presidente no biênio 2012-2014. Ainda em 2014, passou a compor os colegiados de Direito Público como membro da 1ª sessão e da 2ª turma, da qual foi presidente de 2015 a 2017. Og Fernandes também atuou como Corregedor-Geral da Justiça Federal de 2015 a 2016. Ele também foi ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral de 2018 a 2020 e diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, no biênio 2020 a 2022. Agora, assume a vice-presidência do STJ e do CJF até 2024. A seguir, ministro do STF determina que a União reclassifique a capacidade de pagamento do Estado do Maranhão. Voltamos em instantes. A TV Justiça é importante porque ela não funciona só como um simples canal na TV aberta. Ela é um canal jurídico que leva conteúdo relevante à casa da população brasileira. Ela apresenta em sua programação conteúdos não só para operadores do direito, mas como para a população em geral, trazendo e aproximando essa população do mundo jurídico, explicando e informando sobre decisões do Poder Judiciário. A TV Justiça é um ganho à população, pois possui esse sinal aberto e é gratuito, e leva conteúdo relevante do mundo jurídico à casa do cidadão brasileiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu parcialmente a um pedido do governo do Maranhão e proibiu a União de constranger o Estado em operações de crédito, convênios e na classificação do risco de crédito. O processo começou quando o governo do Maranhão pediu para suspender o pagamento das prestações de contratos com o governo federal e 5 instituições financeiras. O ministro Alexandre de Moraes concedeu liminar ao Estado no dia 22 de julho. Na decisão, considerou o impacto de 2 leis complementares deste ano, que restringiram a arrecadação dos estados com ICMS sobre combustíveis. Agora, num pedido feito no mesmo processo, o governo maranhense alegou que tem sido constrangido pela União porque teve a capacidade de pagamento reclassificada depois da decisão judicial favorável no caso. Alega que até a data que entrou com a ação constava como adimplente no sistema de acompanhamento, sem qualquer observação. Com a mudança, teria ficado impedido de fazer ajustes em operações de crédito que estão sendo negociadas. A União sustentou que, após a concessão da liminar, apenas anotou no registro do Estado adimplente por decisão judicial, o que seria um simples controle de operação. O ministro Alexandre de Moraes atendeu parcialmente ao pedido do governo maranhense. Afastou a alegação de descumprimento pela União da medida liminar em relação à modificação feita no sistema de acompanhamento. Segundo o ministro, na documentação apresentada pelo próprio Estado, a informação de adimplência por força de decisão judicial é fiel à atual realidade. Para o ministro, mantida a situação de adimplência no cadastro, não se visualiza qualquer risco de dano aos interesses do autor, notadamente quanto à obtenção de novos financiamentos, junto ao mercado financeiro. Moraes explicou ainda que a impossibilidade de reclassificação da capacidade de pagamento do Estado está inserida na liminar anterior. Por outro lado, proibiu a União de constranger o Estado em trâmites de operações de crédito e convênios e na classificação de risco de crédito no âmbito federal, até o julgamento final de mérito da ação. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, lançou a 5ª edição do livro que escreveu sobre direito processual civil. O lançamento no Museu do Supremo Tribunal Federal reuniu juristas e ministros da Corte de Estado. A 5ª edição do livro Curso de Direito Processual Civil foi atualizada com assuntos como justiça digital e análise econômica do direito. Aqui o leitor encontra tudo sobre o novo Código de Processo Civil. A lei entrou em vigor em março de 2016. Foi a primeira regulamentação legislativa sobre o assunto no regime democrático.
O ministro Luiz Fux foi o presidente da comissão de juristas que fez o anteprojeto de lei do Código. A elaboração do novo Código de Processo Civil representou um avanço muito grande do sistema processual brasileiro, porque ele se centrou na grande preocupação que é a duração razoável dos processos. O ministro disse que escreveu o livro pensando nos alunos. Essa é uma obra que eu procurei empreender todo o meu vigor para que o código fosse aprovado e escrevi essas páginas voltadas para o amor que eu tenho ao alunado. Daí ter elaborado um só volume contendo todos os temas para que, durante a vigência do código, os estudiosos possam se valer de um só volume que contenha toda a matéria tratada. Como eu escrevi essa obra, empenhando a minha alma e o meu amor pelos alunos, pela minha profissão e pelo Brasil, eu gostaria de repisar aqui as palavras de um poeta que se encaixam perfeitamente naquilo que me motivou. Sem coração e amor, a palavra torna-se uma mera desconhecida da alma humana. Então aí vai o meu amor, a minha alma sincera nessa obra humana e que, como todas as obras humanas, tem as suas imperfeições. No próximo fim de semana tem a segunda fase da prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui no Jornal da Justiça a gente está exibindo ao longo da semana uma série de dicas para quem vai enfrentar as questões discursivas da OAB. Agora você acompanha o 4º episódio. Olá, faltam pouquíssimos dias para a sua prova da OAB e a minha dica para esse período é fazer simulados. Faça um simulado como se você estivesse fazendo a prova. Deixe o celular de lado, vai para um lugar tranquilo e desenvolve tudo como se fosse o momento do exame. Além disso, treine a identificação da peça, sem desenvolver a peça toda, só para saber se é um mandato de segurança, se é um habeas corpus, se é uma DPF, se é uma reclamação trabalhista, porque se você erra a identificação da peça, você zera a sua parte processual e assim reprova no exame da OAB. Então é muito importante estar afiado na identificação das peças. Além disso, na hora da prova, o vadimécum vai ser o seu melhor amigo. E a hora de conhecer o seu melhor amigo não é na hora da prova, é agora. Então, se familiariza com ele, faça as remissões que você achar que são relevantes, mas sem fazer comentário, porque a legislação tem que ser seca. Coloca um clips nas leis que você acha que são mais determinantes para você, para conseguir te ajudar a responder à prova. E na véspera da prova, no sábado, fica tranquilo, separa o vadimécum que você vai levar no dia seguinte, a caneta, os documentos, come tranquilo e dorme também sossegado, porque o domingo vai ser seu. Eu volto amanhã para as últimas dicas dessa semana. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, tenha uma boa noite, até amanhã.